Se você pegar o seu veículo nesse momento e for dar uma volta na cidade, certamente você vai se deparar com essa situação de conflito, ou seja, está você e outro veículo, os dois ao mesmo tempo querendo passar um determinado trecho da via. E agora, de quem é a preferência? Eu fazia esse questionamento em sala de aula e gerava muita dúvida ali, inclusive fazia esse questionamento em turmas de condutores profissionais, o pessoal dizia, a preferência é de quem está à direita. E aí eu questionava, mas espera aí, é do veículo da direita em todas as situações? E vocês vão ver que não. Isso porque, no Código de Trânsito Brasileiro, nós temos lá no capítulo 3, que trata das normas gerais de circulação e conduta no trânsito, que são regras de circulação aplicáveis aos condutores, para que observem essas regras e possam trafegar na via de maneira harmônica. No artigo 29, inciso 3 do Código de Trânsito Brasileiro, que está nesse capítulo 3, nós temos lá as regras de preferência. Primeiro é preciso observar o seguinte, olha, essas regras elas só vão se aplicar quando não existir sinalização na via, regulamentando a preferência de alguma forma. Porque pode ser que você chegue num trecho de via e tenha um semáforo. Então o semáforo é quem vai regular a preferência, apontando ali, regulamentando quem passa naquele momento, quem espera, então está tranquilo. Pode acontecer ainda de você ter uma placa de parada obrigatória, uma placa de preferência. Então, nesses casos, a sinalização de regulamentação é que vai estabelecer a preferência de passagem naquele momento, que inclusive a desobediência gera infração também. O grande problema ocorre no seguinte, e se eu chegar nesse trecho e não tem nada, não tem semáforo, não tem placa de regulamentação, não tem nada. Tem o meu veículo e outro. E agora, o que eu faço? O ideal, obviamente, seria que a via tivesse sinalizada, mas é praticamente impossível que um órgão de entidade de trânsito consiga sinalizar tudo quanto é via dentro de uma cidade. Então, para isso, o legislador, no Código de Trânsito Brasileiro, no inciso 3 desse artigo 29 que eu mencionei, ele preenche essa lacuna quando não existe sinalização regulamentadora de velocidade. É importante você saiba ainda o seguinte, se você está numa via, né, cujo fluxo é proveniente de rodovia, então, nesse caso, a preferência é de quem já está circulando por ela. Se está numa rodovia, a preferência está circulando por ela. Se for uma rotatória, a preferência é de quem está circulando por ela. Até mais fácil, né, de identificar e de se respeitar, na verdade. Agora, não sendo rodovia, não sendo rotatória, não havendo sinalização que regulamente ali de algum modo a preferência, como por exemplo um cruzamento não sinalizado, que é muito comum, aí a preferência é do veículo que se aproximar pela direita. É importante ainda, pessoal, ter muito cuidado. Olha, imagina, você sai da sua casa e aí você desce um pouquinho ali a rua, você já dá de cara com uma avenida e tal, e aí às vezes quem está na avenida acha que tem preferência, enfim, pelo fato de estar numa avenida, ou pelo fato de ser uma via asfaltada e a outra não é, ou ser uma via que tenha pelo menos calçamento, a outra é de terra batida, enfim. E aí as pessoas acham que nesse caso tem preferência, ou que está na preferencial, que eu não sei de onde tirar o preferencial, mas tem gente que usa essa história. Eu estou na preferencial. Olha, se a via não tem sinalização regulamentadora de velocidade, a preferência é do veículo se aproximar à sua direita, ou seja, eu paro com o meu veículo aqui. Se ele vem de lá, ele está à minha direita. Consequentemente, a preferência vai ser dele. Se eu imobilizo meu veículo aqui, eu olho, o veículo vem daquele lado, então eu estarei à direita dele, a preferência é minha. É óbvio que, aí eu faço essa observação, claro, defensivamente falando, o ideal é que você, quando se aproximar de um cruzamento, até porque o próprio CTB prevê isso, você deve reduzir a velocidade e redobrar a atenção para evitar qualquer situação de risco. Mas, considerando a legislação de trânsito, em uma situação como essa, a preferência é do veículo que se aproximar pela direita. Inclusive, ocorrendo um sinistro de trânsito no local, partimos do pressuposto que aquele que desrespeitou a regra de preferência da direita vai ser o responsável pelo sinistro. Claro, numa análise inicial, né? Precisa observar os detalhes do caso concreto, mas como regra nós partimos desse pressuposto. E aquele condutor que desrespeita completamente a regra de preferência do veículo que se aproxima pela direita, ele está cometendo uma infração de trânsito, está previsto lá no artigo 215 do CTB, que é uma infração de natureza grave. Vão ser registrados 5 pontos no prontuário do infrator e uma multa de R$ 195,23 em razão do desrespeito a essa regra de preferência. Até porque está se criando uma situação de risco quando eu não dou a preferência. Então nós temos ali uma situação de conflito, uma situação de risco, uma situação de desrespeito. E você, já se deparou com essa situação? Muito provavelmente sim, né? Acho que todo dia você deve se deparar com esse tipo de cena, assim como eu observo diariamente, porque é uma situação do cotidiano realmente, né? Você vai chegar num trecho de via que vai se deparar com essa situação. Qual a sua opinião?
Você ficou com dúvida? Concorda com algo? Discorda de algo? Sua opinião? Enfim, deixa aí nos comentários. Você que já acompanha o canal, já sabe, né? Deixou sua dúvida aí, deixou seu comentário, a gente está sempre discutindo, debatendo, trocando aquela ideia para que possamos aprender todo mundo junto, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço, até a próxima.